Neste vídeo eu vou falar sobre as doenças neurológicas infantis. Existem várias doenças neurológicas que afetam especificamente crianças. Essas condições podem ser congênitas, ou seja, estarem presentes desde o nascimento, ou podem se desenvolver ao longo da infância. Muitas delas, como a paralisia cerebral, o transtorno do espectro autista, as epilepsias, a síndrome de Rett e outras, já foram tratadas em vídeos aqui no canal. Se você ainda não assistiu, peço que assista para se manter bem informado. Neste vídeo eu vou abordar as outras doenças neurológicas que afetam especificamente as crianças. Atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética rara que afeta os neurônios motores e leva à fraqueza muscular progressiva. Aqui estão algumas informações importantes sobre a atrofia muscular espinhal. O que causa a atrofia muscular espinhal? A atrofia muscular espinhal é causada por mutações no gene SMN1, que é o gene de sobrevivência do neurônio motor, que é responsável pela produção da proteína SMN. A deficiência da proteína leva à degeneração dos neurônios motores, que são responsáveis pela transmissão dos sinais do cérebro para os músculos. Existem vários tipos de atrofia muscular espinhal, então ela é classificada com base na idade de início dos sintomas e na gravidade da doença. A classificação mais comum é a seguinte: a atrofia muscular espinhal tipo 1, que é a forma mais grave, geralmente se manifesta nos primeiros meses de vida. As crianças afetadas apresentam fraqueza muscular significativa, dificuldade respiratória e dificuldade para engolir. A expectativa de vida pode ser limitada e muitas vezes requerem suporte respiratório e alimentação assistida. A atrofia muscular espinhal tipo 2 é uma forma intermediária, com início na primeira e segunda infância. As crianças afetadas apresentam fraqueza muscular moderada e dificuldades motoras, mas geralmente conseguem sentar-se sem apoio e alguns podem até mesmo andar com ajuda. A atrofia muscular espinhal tipo 3 é a forma mais leve e tem início mais tardio, geralmente na infância tardia ou na adolescência. Os sintomas são menos pronunciados e a expectativa de vida não é significativamente afetada. As pessoas com atrofia muscular espinhal tipo 3 podem ser capazes de andar independentemente, mas podem experimentar fraqueza muscular progressiva ao longo do tempo. Quais são os sintomas da atrofia muscular espinhal? Os sintomas podem variar dependendo do tipo, mas incluem fraqueza muscular progressiva, dificuldade de locomoção, problemas respiratórios, dificuldade para engolir, contraturas musculares e problemas de crescimento. A inteligência e as habilidades cognitivas geralmente não são afetadas na atrofia muscular espinhal. Como é feito o tratamento? Atualmente, não há cura para a atrofia muscular espinhal, mas existem opções de tratamento que podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O tratamento inclui a terapia física e ocupacional para melhorar a força muscular e a funcionalidade, além de cuidados respiratórios para auxiliar na função pulmonar. Recentemente foi desenvolvido um medicamento chamado nusinersen, com o nome de Spinraza, que tem mostrado benefícios significativos para as pessoas com atrofia muscular espinhal. O acompanhamento médico especializado é essencial para o diagnóstico correto e o manejo adequado da atrofia muscular espinhal. A equipe médica, que pode incluir neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de saúde, pode fornecer apoio e orientação e cuidados abrangentes para as pessoas afetadas pela atrofia muscular espinhal e seus familiares. A próxima doença neurológica que afeta as crianças é a doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é um distúrbio genético raro e progressivo que afeta o sistema nervoso central. É caracterizada pela falta ou deficiência da enzima hexosaminidase.
a exosaminidase, que é responsável pela quebra de um tipo de gordura chamada gangliosídeo GM2. Sem essa enzima, a substância se acumula nos neurônios, causando danos progressivos. Aqui estão algumas informações importantes sobre a doença de Tay-Sachs. O que causa a doença? A doença é causada por mutações no gene da exosaminidase, que é responsável pela produção da enzima. Ela é uma doença autossômica recessiva, o que significa que ambos os pais precisam transmitir o gene defeituoso para que a doença se desenvolva. Quais são os sintomas da doença de Tay-Sachs? Os sintomas geralmente se manifestam nos primeiros meses de vida. Os bebês afetados apresentam desenvolvimento motor e mental retardado, perda progressiva da audição e da visão, diminuição do tônus muscular e fraqueza, convulsões, dificuldades para engolir e incapacidade para alcançar os marcos do desenvolvimento normal. A doença é degenerativa e, à medida que progride, os bebês podem parar de se mover, parar de engolir e pararem de responder ao ambiente. A maioria das crianças afetadas falece na infância ou na primeira infância. Quais são as formas da doença? Existem diferentes formas da doença de Tay-Sachs, incluindo a forma infantil, que é a mais comum, a forma juvenil tardia e a forma adulta tardia. A forma infantil é a mais grave e tem início nos primeiros meses de vida. As formas tardias são mais raras e têm início mais tarde na infância, adolescência ou mesmo na idade adulta. As formas tardias podem ter progressão mais lenta e sintomas menos graves. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Tay-Sachs é geralmente feito por meio de testes genéticos para a detecção das mutações dos genes da exosaminidase. Além disso, testes bioquímicos podem ser realizados para medir a atividade da enzima. Como é feito o tratamento da doença de Tay-Sachs? Atualmente, não há cura para a doença. O tratamento visa principalmente o manejo dos sintomas e o suporte aos cuidados médicos e da qualidade de vida. Isso pode incluir a terapia de suporte, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, cuidados nutricionais e controle de convulsões. É importante ressaltar que a doença de Tay-Sachs é uma condição rara e devastadora. O aconselhamento genético é fundamental para casais com histórico familiar da doença, a fim de entender os riscos de transmissão e tomar as decisões adequadas. O suporte médico e o acompanhamento especializado são essenciais para fornecer cuidados abrangentes às pessoas afetadas pela doença de Tay-Sachs e suas famílias. A próxima doença neurológica que afeta as crianças é a doença de Niemann-Pick. A doença de Niemann-Pick é um grupo de distúrbios metabólicos hereditários raros que afetam o metabolismo dos lipídios no corpo. O que causa a doença de Niemann-Pick? A doença de Niemann-Pick é causada por mutações genéticas que afetam a produção ou atividade de certas enzimas responsáveis pelo processamento adequado de lipídios dentro das células. Essa disfunção enzimática resulta no acúmulo anormal de lipídios, principalmente a esfingomielina, nas células do corpo, especialmente nas células do sistema nervoso central. Quais são os sintomas da doença de Niemann-Pick? Os sintomas podem variar dependendo do tipo e da gravidade da doença. Nos casos mais graves, como na doença de Niemann-Pick tipo A, os sintomas geralmente começam nos primeiros meses de vida e incluem aumento do tamanho do fígado, aumento do tamanho do baço, distúrbios respiratórios, deterioração neurológica progressiva, perda da capacidade motora e cognitiva, diminuição da expectativa de vida. Já na doença de Niemann-Pick do tipo B, os sintomas geralmente são mais brandos, com foco no comprometimento do fígado, dos pulmões, podendo haver aumento do baço, mas sem um envolvimento neurológico significativo. Como é feito o diagnóstico da doença de Niemann-Pick? O diagnóstico é baseado na avaliação clínica dos sintomas, exames laboratoriais para analisar as enzimas envolvidas no metabolismo dos lipídios e, em alguns casos, testes genéticos para identificar as mutações específicas. Como é feito o tratamento da doença de Niemann-Pick? O tratamento é principalmente voltado para o manejo dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida. Isso pode incluir terapias de suporte, como terapias ocupacional, fisioterapia,
tratamento de complicações respiratórias e suporte nutricional adequado. Algumas abordagens terapêuticas inovadoras, como a terapia de reposição enzimática e a terapia gênica, estão sendo investigados em ensaios clínicos para determinados tipos de doença de Niemann-Pick. O acompanhamento médico especializado é fundamental para o diagnóstico correto e o manejo adequado das crianças com doença de Niemann-Pick. Equipes multidisciplinares, incluindo geneticistas, neurologistas, hepatologistas e outros profissionais da saúde, podem fornecer suporte abrangente e cuidados individualizados para as crianças afetadas com essa doença. Essas são apenas algumas das muitas doenças neurológicas que podem afetar as crianças. Cada uma delas possui características específicas, sintomas e opções de tratamento. É fundamental buscar a avaliação e o acompanhamento de profissionais da saúde especializados para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para a criança. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E principalmente compartilhe comigo as suas dúvidas e experiências em lidar com as doenças neurológicas que afetam as crianças. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.